Viagas. Essa semana eu comecei a pensar numa conta. Quantos livros que eu já tinha lido até aqui na minha vida e qual, de fato, foi aquele livro que mais me trouxe resultados. E aí eu fazendo assim uma conta rápida, pensei, olha, fiz 30 anos recentemente, tem umas 2 semanas aí. E eu tô nessa de ler muito, eu acho que desde os meus 17 anos. Então, daria ali uns 12, 13 anos mais ou menos, que daria vezes 12 meses, 144 meses, 150 meses, algo assim. E uma média de uns 2 livros por mês. Porque antes eu não anotava. Depois de um tempo eu comecei a anotar os livros que eu li, depois parei. E foi entrando também de uns anos para cá a questão dos audiobooks, onde eu também tenho muito hábito de adquirir esse hábito de fazer exercício escutando audiobooks e, enfim, cerca de uns 200 a 300 livros eu posso falar aí. E de todos eles, talvez o que mais tenha me impactado tenha sido esse daqui, ó. Eu não posso dizer que é o melhor, porque tem o melhor por áreas. Tem livro que eu já li sobre inteligência financeira, que me marcou demais. Tem livros sobre negócios, tem livros sobre desenvolvimento pessoal, livros sobre Bíblia também, livros cristãos. Então, assim, é difícil falar qual é o melhor. Mas, se for para impactar, eu creio que seja esse. E aí eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje. Diferente do que eu já fiz. É um vídeo que eu pensei até mais para me ajudar. Pensei, olha, eu já li esses livros e quando eu leio, eu venho sempre marcando de canetinha de iluminar assim, né? Ou quais são as partes mais interessantes, faço muitas anotações e eu sei que esse conhecimento muitas vezes ele fica ali de lado. Então, como assim? Eu li tanto livro, mas não tenho tudo na cabeça? Claro que não. E aplico pouco. Então, esse livro, por exemplo, eu li uma vez, depois eu acho que eu voltei no resumo dele só mais uma. E eu falei, eu vou gravar um vídeo no canal que eu vou falar os principais trechos do livro, quais foram as minhas marcações, vai ser como se fosse uma resenha ou um resumo, ou como queiram chamar. Isso vai ser útil para mim, porque, por exemplo, se eu estiver viajando de carro, se eu estiver correndo, qualquer coisa, eu posso ficar escutando. E à medida que a gente vai escutando aquelas mesmas coisas mais vezes, o hábito ele vai se instalando, a repetição vai fazendo você começar a ter novas mentalidades, novas crenças, novos hábitos, e aí o resultado, ter lá na frente, ele vem. E aí, então, pessoal, espero que vocês gostem também disso. É um vídeo diferente, sem roteiro, sem nada. Não sei se vai durar uns 20 a 30 minutos, mas eu acho que vai ter muito conhecimento e vai ser muito forte para quem ficar até o final, tá bom? E aí, esse livro em específico, olha por que eu achei ele tão interessante. Chama-se Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss. Ele é autor, inclusive, de um outro livro que chama-se Trabalhe 4 horas por semana também, que eu li e gostei demais. Ele fala aqui, ó, as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Então, o Tim ele pegou e fez, depois de vários podcasts, entrevistas, etc., com as grandes personalidades do mundo, tanto na área de negócios como na área de como é que fala, atletas, não, na área de esportes, né? Dentro lá também do meio de filme, etc., de médicos, autores ganhadores de prêmios Nobel, etc. Ele fez entrevista com esse povo todo e pegou o melhor do que cada um falou e colocou aqui. E eu, Caran, peguei ainda o melhor do melhor, na minha opinião, aqui, o resumo do resumo para passar para vocês. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. E aí esse livro ele é muito grande, se vocês forem olhar aqui, daria um vídeo muito extenso. E olha como é que ele está dividido. Ele é dividido em 3 partes. Então ele, depois de ter entrevistado todas as pessoas, ele compilou em conselhos para sabedoria, conselhos para saúde e conselhos para dinheiro. Como o meu tema principal aqui sempre envolve essa questão da inteligência financeira, do crescimento pessoal também, mas com um foco lá na frente de finanças, é o que eu vou falar hoje. Vou falar então um terço do livro, a gente pode dizer assim, tá bom? E aí, se vocês gostarem, se der o like, gostar, comentar, falar que foi interessante, eu posso vir depois fazendo com as outras 2 partes também que são muito interessantes e dependendo até ter ideia de fazer isso para mais livros. Enfim, agora já direto ao ponto e sem mimimi, vamos começar aqui e vocês vão vendo mais ou menos como que eu pensei de estruturar isso. Olha, o primeiro entrevistado que ele faz aqui, a primeira entrevista que ele faz é o Chris Sacca, que é um investidor de dezenas de empresas, inclusive está falando aqui Twitter, Uber, Instagram. O cara pega essas empresas no início, vai lá, põe dinheiro, compra parte. Ele é um visionário, né? Identifica boas oportunidades e faz acontecer. E aí, dentro dos trechos de tudo que o Chris falou, eu notei algumas coisas interessantes. Olha a primeira. O Chris considera que de todos esses investimentos que ele já fez, o melhor foi ter comprado uma cabana. Olha pra você ver que coisa, já começa o livro, ó, como assim? O cara investe nessas empresas todas aí e o melhor que ele fez foi ter comprado uma cabana. Aí vai falar aqui, ó, todo mundo adora vir para montanhas. Então, algumas dessas pessoas que eu já trouxe aqui na cabana nos últimos 2 anos foram os grandes catalisadores dos meus investimentos, seja na Uber, no Twitter e em outras grandes empresas.
E olha que interessante então, ele comprou uma cabana lá no meio das montanhas, lá nos Estados Unidos e tal, e todo final de semana ou quinzenalmente ele sempre vai para essa cabana e sempre convida amigos ou pessoas que às vezes ele acabou até de conhecer para ir lá. Vamos passar um sábado, leva a sua família, vamos passar um final de semana juntos lá, a gente acampa, lá do lado da cabana a gente tem um lugar de acampamento, a gente pode sair, faz caminhada, etc. E aí vai tendo relacionamento com essas pessoas. E nessa convivência é de onde vem os maiores resultados que ele teve. E aí já para pensar, que insight violento, né? Às vezes as pessoas não têm tempo para se conectar, acham que é perda de tempo. Sair um final de semana, descansar ou tirar um tempo para curtir com amigos, etc. E o cara fala que todas as coisas que foram rolando na vida dele veio a partir disso, principalmente depois que aconteceu essa cabana que o negócio acelerou. Networking. Então, para pensar também que talvez você pode aí, nos seus moldes aí, ter também uma cabana, ou ter algum lugar, ou começar a pensar mesmo, se você não tem, vamos uma vez por mês, vou sair, chamar algum amigo para ir junto, às vezes alguém que eu nem vejo, tem muito tempo que eu não vejo, numa dessa pode sair uma grande parceria. E aí olha que outra coisa interessante que ele falou, marquei a segunda. Olha, vá a todas as reuniões em que você puder, mesmo que não tenha sido convidado, e descubra como você pode ser útil. Se as pessoas perguntarem por que você está ali, simplesmente comece a fazer anotações. Eu achei violenta essa. Eu, por exemplo, que gosto de investimentos e tudo mais, depois disso eu já até anotei para mim. Como que eu vou pôr isso na prática? As reuniões das empresas, as assembleias gerais, elas sempre acontecem, né? Todos os meses, algumas de 3 em 3 meses, de repente tem reuniões específicas que são mensais, etc. Mas, enfim, eu pensei, elas são abertas para quem é acionista, pode participar dessas reuniões. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou em algumas. Imagina o tanto de aprendizado que não tem. Se você chegar lá e ficar anotando tudo, só anotando, alguém chegar e te perguntar, não, o que é? O que tá pegando? Não, eu tô aqui para ajudar, tô anotando tudo, no final posso mandar um e-mail com um resumo. Ele falou que fazendo esse tipo de coisa, indo em reuniões de grandes empresas e começando a fazer esse tipo de interação, muitos negócios para ele surgiram dali. Era um cara que não tinha nada, e só através desse tipo de coisa, dessas duas coisas que eu já falei, a coisa foi rolando para a vida dele. Olha que terceira coisa interessante que ele falou. Chris é conhecido por usar camisas de cowboy meio ridículas. Essas tornaram-se a sua marca registrada. Aí ele falou aqui, se uma simples camisa pode criar menções aparentemente intermináveis na mídia sobre você e ela não prejudica a sua reputação, então aproveite. Isso foi um belo negócio. O que tem a ver essa questão da camisa que ele só fica usando? Branding pessoal, o que é isso? Você, quando se apresenta sempre de uma mesma forma, é claro que você pode mudar também, mas como você tem algo que te representa, seja na internet, quando vai se comunicar com o público, ou seja ali na sua vida pessoal mesmo, se você tem um padrão, as pessoas passam a se identificar com aquilo, e aquilo vira uma marca registrada sua. E eu vejo muito isso, tem gente que eu vejo aqui na internet que eu nem lembraria o nome, mas por causa, às vezes, de um apelido, ou de um tipo de roupa, ou de algo que tem ali, marca aquela pessoa. E ele falou isso, essas simples camisas de cowboy, ele nem é cowboy, que ele fica usando, faz todo mundo conhecer lá nos Estados Unidos. Todo mundo, o cara das camisas ridículas de cowboy. Mas aquilo não é algo que prejudica a reputação dele, ao ponto de, ele é desonesto? Não. Ele é alguém que quer prejudicar as pessoas? Não. Ele só é o cara das simples camisas ridículas de cowboy, mas todo mundo sabe quem é ele. Talvez se fosse só o Chris, ninguém saberia. Então, muito interessante também, numa ótica de quem quer ganhar dinheiro, ser conhecido e ter um branding pessoal. E aí foram as 3 coisas que eu anotei sobre o Chris. Aí nós partimos para o próximo, Mark Andreessen. Olha o que ele falou que é interessante. O Mark Andreessen, eu não vou ficar falando o que cada um é aqui, depois vocês podem pesquisar. Falar só desse aqui, é uma figura lendária no Vale do Silício e suas criações mudaram o mundo. Ele começou a falar uma coisa muito interessante sobre preço. Olha, as empresas não cobram suficientemente pelos seus produtos para arcarem com o custo das vendas e do marketing que é necessário para fazer com que as pessoas os comprem. Olha que pesado. As empresas precificam mal os produtos, muitas empresas, né? De repente você também, se você tem algum negócio, quer vender, ou seja algo na internet, você coloca o preço muito para baixo. E aí, por colocar o preço muito para baixo, você não tem dinheiro para investir em marketing, para de repente pagar influenciador, se é colocar num canal de televisão, numa rádio, investir o suficiente para atrair mais pessoas, porque o seu preço é muito baixo. Ele fala, na dúvida, sempre aumente o preço, porque ainda preços mais elevados fazem as pessoas se relacionar que o seu produto é melhor. Olha para você ver, às vezes eu já li isso em livro de marketing, as pessoas pensam, não, eu vou pôr baratinho para vender mais. Não, quando você coloca algo muito barato, pode ser que a mensagem que fique subentendida é que é ruim. Então, na dúvida, entre um preço um pouco mais barato ou um pouco mais caro, coloque o mais caro. Mas também agregue valor, né? Não adianta nada colocar caro por um produto ruim. Outra coisa que ele fala também, sobre cultura empresarial, muito interessante.
Na nossa empresa, nós temos algo que nós sempre fazemos. Podemos até achar que a ideia que a gente ouve é a melhor que a gente já ouviu, mas eu sempre vou criticá-la quanto puder e tentar fazer com que todos os outros da minha empresa façam o mesmo. E no fim, se eles ainda estiverem dando socos na mesa e dizendo não, não, isso é muito bom, aí sim nós dizemos que estamos todos dentro e que iremos todos apoiá-lo. Essa é a cultura do discordo e aprovo. Na empresa dele, quando alguém chega com uma ideia, todos têm que bater na ideia. Chegou alguém, olha, eu vi isso, a gente pode... Não. Então isso a gente traz para a nossa vida. De repente, a nossa primeira ideia, ela não é a melhor. Ou a gente tem um sócio, a pessoa traz uma primeira ideia. A gente está tão acostumado, às vezes, a ficar de mimimi, não vou criticar, não. Ou então, não posso perder tempo. Às vezes a mente da gente nos sabota e a gente acaba não tomando o melhor caminho, a melhor decisão. Então, é interessante criar essa ideia de conflitar as primeiras ideias. Por mais que pareça ser a melhor do mundo, vão todo mundo bater nela. Bateu. Não, o cara ainda sim tá lá. Não, é essa ideia que é boa mesmo, é por isso, por aquilo. Pronto, depois disso tudo, se ainda permaneceu assim, aí muda o jogo. Aí para de ser o desacordo pro tô com você pro que der e vier, vamos morrer junto nessa ideia se for preciso. É bem isso aqui que ele falou que eu achei interessante. E aí, olha outra coisa que legal. Peraí. Aqui ele falou algo, vou até pular essa parte aqui, deixa eu pular essa daqui, que essa daqui é uma parte um pouco, menores de 18 anos não podem escutar, então eu vou passar direto. Aí, ó, olha o que eu fiz para vocês terem ideia, eu fui marcando de caneta tudo que eu acho legal, mas de canetinha de iluminar por cima é o que eu ia falar aqui. Cheguei ao ponto que podia realmente discutir. Ele falando sobre meditação transcendental. Seguinte... Faço 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. E depois de 2 ou 3 semanas, cheguei a um ponto que eu podia realmente desconectar a minha consciência e permanecer nesse estado, passar alguns segundos nessa conexão. E com isso, rejuvenescer a mente, aprender a me concentrar mais e me acalmar. Até hoje, ainda me beneficio disso, porque não misturo as coisas, eu não vejo tudo como um grande problema. Eu encaro um desafio de cada vez. Quando estudo um roteiro ou alguma coisa, eu não deixo que nada interfira naquele momento específico, eu me concentro naquilo. E aí um grande problema do mundo hoje é a falta de foco, né? Porque a gente está tão acostumado a toda hora olhar notificações, alguém mandando WhatsApp, é isso, é aquilo, é muita informação. E faz com que as pessoas não consigam ter foco. Eu mesmo tenho muito esse problema, tem hora que acho difícil me concentrar. Mas se a gente começa a meditar, que é simplesmente, igual ele fala aqui, parar, ó, para ficar respirando. Ele falou 20 minutos por dia de manhã e 20 minutos à noite. Sem pensar em nada, com o tempo, isso vai moldando o seu intelecto, vai te moldando para, quando chegar no dia a dia, na hora de ter várias pressões, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você poder chegar e... Não, é esse problema primeiro, é esse separado. Esse é o poder da meditação, né? Você conseguir ver tudo acontecendo e passou. Deixa eu ir até o final e vou resolver. Todo o resto do problema não te perturbar. Então é uma dica muito interessante que ele deu. E aí veio outro aqui depois, ó, Derek Sivers, que é um cara aqui também que ele falou da indústria de áudios e tudo mais, mexe com venda de CDs e participou de TED, um orador frequente, várias coisas aqui. Vou deixar vocês mesmos pesquisarem, como eu disse. Mas esse cara, ele fala do seguinte, que ó, quando você pensa na palavra bem-sucedido, quem é a terceira pessoa que vem à sua mente? Ela na verdade, mais bem-sucedida do que a primeira que veio. E aí ele vai falando aqui em cima desse negócio de que nem sempre o primeiro pensamento que vem, ele é o correto, muito pelo contrário. Há estudos que falam que normalmente é a terceira ideia que é a melhor. Por isso, já até vai alinhar com o que o cara falou ali antes dele, de pegar o primeiro pensamento que vem e dar porrada nele, chamar mais pessoas para dar porrada nele. O segundo, talvez também, porque é no terceiro. Faça esse teste para vocês mesmos aí. Quem que é a pessoa mais bem-sucedida que você conhece? A segunda e a terceira. Depois você vai ver que é na terceira que vai vir uma resposta mais perto, e para qualquer outra coisa. Aí ele fala, costumo sempre perguntar o porquê 3 vezes. Isso acontece para que eu me questione os meus próprios motivos. Então, vamos ver aqui, ó. Olha, essa daqui também eu achei interessante. Ó, olha para você ver. É uma historinha que contou aqui. O asno de Buridan. O asno ficava olhando o feno à esquerda e a água à direita, tentando decidir. Como feno ou beba água? Feno ou água? Incapaz de decidir, esse asno acaba morrendo de fome e de sede.
Um asno não consegue pensar no futuro. Se ele conseguisse, ele perceberia que ele poderia claramente beber a água primeiro e depois comer o feno. E aí questiona, será que na vida da gente tem hora que a gente não fica assim? Eu faço isso ou faço aquilo? Eu faço isso ou faço aquilo? E aí vem essa pressão, esse monte de informações que tem no mundo e começa a martelar de um lado para o outro e de repente você não sai do lugar. Sendo que se você tivesse mais tranquilo, tivesse mais em paz, às vezes com técnicas como, por exemplo, meditação, você conseguiria saber que é possível fazer este e depois aquele. Não demore demais a decidir. Pode fazer um primeiro e depois o outro. E essa daqui também eu achei fantástica que ele ensinou aqui. Ó. As pessoas sempre dizem o mesmo quando entram em contato comigo. Olha, eu sei que você deve estar realmente muito ocupado. E aí eu sempre penso e digo, não estou. Não estou ocupado. Porque quem controla o meu tempo sou eu. Quem está sempre ocupado é uma pessoa que não tem controle. Ele falou isso aqui, ó. Quem é ocupado para mim significa que está fora de controle. Se você está sempre ocupado, não tem tempo para nada, está sempre na correria, pare para pensar que isso não é uma vantagem não. Às vezes a gente é acostumado aí, seja na escola, seja na infância, que tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E de repente, você só está executando, e executando sem nem direção, nem porquê, nem para quê. Se você está o tempo inteiro ocupado, não tem tempo para nada, não significa que você é bem sucedido. Essa é a mensagem que ele passa aqui. Porque existem pessoas multibilionárias aí, quase trilionário, o Jeff Bezos, por exemplo, a gente pode falar aqui, que é um cara que trabalha 4 horas por dia, 3 horas, tem tempo de fazer tudo, fica com a família, tem relacionamentos saudáveis, pratica esporte. Então, por que ele, com muito mais grana, ele consegue ter isso e você não? E não adianta você, às vezes, deixar sua mente te falar assim, não, é porque ele já é rico, ele delega para todo mundo. Nada a ver, a pressão dele é muito maior, o que ele tem que fazer é muito maior. E talvez até hoje ele realmente esteja numa situação de poder se dar mais ao luxo, de ter tempo. Mas o caminho que ele construiu já era assim antes, se você for ler a história dele. Não era pessoas que ficavam, ele não é um tipo de pessoa que ficava lá trabalhando 18 horas por dia, ocupado 20 horas por dia. Não, porque a pessoa que está sempre ocupada não tem tempo de pensar. Não tem tempo de tomar as melhores decisões. É isso que ele fala aqui. Outra coisa também, eu acho que ninguém deveria abrir um negócio a não ser que as pessoas estejam pedindo. É forte também. Às vezes a pessoa cria um negócio, eu gosto de cachorro-quente, então vou criar um negócio de cachorro-quente. Não, eu amo roupas, eu gosto de tudo que é da moda, então vou criar uma loja de roupa por causa disso. Será que naquele lugar, do jeito que você está pensando em fazer, tem gente que vai querer aquilo? Então é muito melhor, às vezes, você observar qual vem sendo a demanda. A partir daquilo que você está apresentando, o que as pessoas podem querer, te buscam. E aí você criar produtos ou criar empresas para atender aquilo que você já está observando que está tendo demanda. E aí, ó, mais uma coisa interessante aqui. Quando criamos um negócio, estamos construindo um pequeno mundo onde nós controlamos a lei. Não importa como as coisas são feitas em todos os outros lugares. Naquele pequeno mundo, nós podemos e devemos decidir como serão as leis. E aí ele fala o seguinte também, ó. Essa daqui eu vou até ler. É um pouco grande, mas eu vou ler para vocês. Ele mexe com essa questão aí de audiovisual, né? Trabalhava com CDs, que fala aqui, e na época ele vendia CDs, discos, que é coisa que hoje nem tem mais. Olha a mensagem que ele mandou pro pessoal que comprava o CD dele. Seu CD foi delicadamente retirado das nossas prateleiras na CD Baby com luvas esterilizadas, livres de contaminação e depositadas em uma almofada de cetim. Uma equipe de 50 funcionários inspecionou seu CD e deu polimento nele para assegurar que estivesse nas melhores condições possíveis antes de remetê-lo. Nosso especialista em embalagens, vindo do Japão, acendeu uma vela e o silêncio se abateu sobre o grupo quando ele pôs o seu CD na mais fina caixa revestida de ouro que o dinheiro pode comprar. Fizemos uma celebração maravilhosa e depois o grupo inteiro marchou de pé pelas ruas até a agência do correio, onde toda a cidade de Portland acenou e desejou Bon Voyage para o seu pacote, encaminhando a você em nosso jato particular CD Baby neste dia, sexta-feira, 6 de junho. Espero que essa sua experiência de compra na CD Baby tenha sido uma experiência excelente. Nós com certeza assim a consideramos. O seu retrato está em nossa parede como o cliente do ano. Estamos todos exaustos, mas mal podemos esperar que você volte a comprar na cdbaby.com. E aí ele vai falando aqui, um simples e-mail bobo como esse, brincalhão e tudo mais,
fez com que cada pedido aumentasse muito mais, que eles se tornassem os maiores, enquanto os outros só mandavam o CD e não tinha nenhuma mensagem. Uma simples mensagem dessa lá, impressa e colocada dentro, fez as vendas dele aumentar muito mais, tem uma repercussão enorme na época. E aí ele vai falando, ó, você vai achar, se você fizer uma busca hoje ainda na internet por Private CD Baby, Jet no Google, você vai achar mais de 20 mil resultados. Outra coisa interessante. Peraí, deixa eu pular isso aqui. Ó. Percebi mais uma vez que... Opa... Aí foi o Tim falando, que é o autor do livro, no meio que ele parou para falar um pouco dele. Que ele teve um sintoma de depressão muito forte e ele teve uma crises mentais, neurais, que ele chegou a pensar, acho que ele chega a falar até em suicídio aqui, não tenho certeza não, mas ele falou, foi grave, ficava dentro do apartamento o dia inteiro, se trancado, até que ele percebeu que esses sintomas de quadro maníaco-depressivo faziam parte do que ele vivia, desse empreendedorismo, tinha a ver, e isso poderia ser mudado. E olha as dicas que ele dá aqui, que legal, 8 passos que ele falou aqui, para você sair desse tipo de problema, de ansiedade, de depressão, ou de qualquer coisa que queira que esteja te atrapalhando a render, fazer acontecer nos seus negócios. Olha aqui, número 1, meu processo de 8 passos. Número 1, acordo pelo menos 1 hora antes de ficar diante da tela do computador. Os e-mails ferram com a nossa cabeça. É aquele trem vai chegar aqui mais pra frente, mas do milagre matinal, de você ter uma rotina ali antes de começar a trabalhar. Número 2, faço uma xícara de café e tenho uma caneta e lápis e um papel à mão logo ao me sentar. Então acordou, nesse primeiro momento do dia, já pega uma xicrinha lá de chá e fica anotando tudo que vier na mente. Isso já faz ele aliviar os problemas, já anota os problemas, já anota o que está pensando, às vezes já faz até um planejamento para o dia. 3, escrevo de 3 a 5 coisas, e não mais, que estão me deixando ansioso e desconfortável. Com frequência serão coisas que foram jogadas de uma lista de tarefas para a seguinte, a seguinte, a seguinte, a seguinte, assim por diante. Normalmente o mais importante é igual ao mais desconfortável, com alguma chance de rejeição ou conflito. Então, coloca para fora ao invés de deixar as coisas na sua cabeça. Através da escrita, né? 4. Para cada item, pergunte a si mesmo, se essa fosse a única coisa que eu cumprisse hoje, eu ficaria satisfeito com o meu dia? Avançar nesse sentido tornaria todas as outras tarefas menos importantes ou mais fáceis de resolver? Colocando de outra maneira, o que eu posso fazer hoje que, se eu fizer, todo o restante do dia vai se tornar mais fácil ou então irrelevante? E aí o 5, ó. Trate apenas dos itens aos quais você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas que falamos aqui abaixo. Faça uma coisa por dia. Tem o livro também, foco a única coisa. Faça uma coisa. Depois que fizer ela, você pensa em fazer uma segunda e uma terceira. E se forem coisas bem executadas e grandes, acabou. Você não precisa de ficar lá com aquele tanto de questão para resolver na sua cabeça, tanta dependência ao longo do dia. 6. Separe de 2 a 3 horas para focar em apenas um desses problemas por dia. Então, foco a única coisa. 2, 3 horas para focar em uma coisa só. Sem celular, sem telefone perto, sem nada acontecendo. Para você focar naquilo que, se você fizer, todo o seu dia já vai ter sido válido. Tudo, às vezes uma tarefa que está aí sendo postergada dia após dia, ele falou. 7. Para ser bem claro, separe de 2 a 3 horas para focar em um item por dia. Considere isso um bloco de tempo. Remendar 10 minutos aqui e ali para chegar a 2 horas não funciona. Não é permitido nesse período fazer nenhuma ligação e nem entrar em nenhuma rede social. Aí até que coloquei aqui para questionar. Será que eu teria essa integridade comigo mesmo? Você terá essa integridade consigo mesmo? De se propor e fazer? As pessoas de sucesso fazem. Esta é a minha única maneira de conseguir gerar grandes resultados, apesar do meu interminável impulso para procrastinar, cochilar e desperdiçar o dia com bobagem. Se eu tiver 10 coisas importantes para fazer em um dia só, é 100% certo que nada de importante vai ser feito nesse dia. Por outro lado, quando é um item só, eu consigo necessariamente lidar com esse item e bloquear distrações por 2 ou 3 horas durante esse dia. Estar ocupado é uma forma de preguiça. Pensamentos preguiçosos e ações genéricas. Estar ocupado é com muita frequência um disfarce para evitar algumas ações de importância crucial, mas desconfortáveis. Próximo aqui, ó. Matt Mullenweg. Matt é mais conhecido como o principal programador original do WordPress, que hoje move mais que 25% da internet. Quase todos os sites aí são criados em WordPress. É o cara que fez o WordPress, um programador cabulosíssimo. Matt escreveu a maior parte do código do WordPress ao longo de um ano, através de um sono polifásico. O
Quem aí já ouviu falar? Digita aqui nos comentários para mim, para não ficar só eu falando. Vamos mandando nos comentários as coisas que vocês acharem interessante. Mas o que é um sono polifásico? Olha, em torno de 4 horas acordado para 20 minutos de sono. Repetindo esse ciclo sempre. O cara ficou 1 ano, 4 horas acordado, dormindo 20 minutos. 4 horas acordado, dormindo 20 minutos. 4 horas acordado, dormindo 20 minutos. 20 a 30 minutos que fala aqui. E olha que coisa, você pensa, esse cara é maluco? Ele não dormia normal 8 horas, lá 7 horas da noite? Não. E mesmo fazendo isso durante 1 ano, foi onde ele conseguiu ter a melhor ideia, a melhor criatividade, o melhor controle da mente dele e ter mais resultados. Então serve para abrir a mente que nem tudo que te vomitam aí na televisão ou que você já ouviu durante os últimos anos da sua vida, que sempre, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, nem tudo necessariamente é o melhor. É válido se questionar. Esse cara trabalha desse jeito, 4 horas por 20 minutos. 4 horas, ele não dorme mais do que meia hora direto. E eu ia falando, sobre outra coisa também, ele falou que sobre cópias, né? Sobre as pessoas piratearem ideias suas ou coisas suas. Aí, as pessoas que baixam seu livro em um PDF ruim, que foi copiado ou vendido por alguém, eles não são seu cliente. Eles nunca comprariam um livro seu para início de conversa. Encare isso como propaganda gratuita. E com uma intervenção de 30 segundos, ele eliminou a minha preocupação com as pessoas piratearem os meus trabalhos. Também interessante, eu achei isso aqui. Ele é o símbolo do pensamento que ficar preocupado não ajuda em nada. Com frequência, o Tim falando, com frequência eu me pergunto, o que o Matt faria? O que o Matt diria? O cara simplesmente não se preocupa, ele sabe que preocupação não adianta para nada. E aí, isso daqui foi um negócio, eu já até cheguei a fazer uma postagem sobre isso. Vale a pena cada um. Vou deixar até na descrição para vocês, ó. Tem chama-se no blog, ó. Joga no Google ou então vou deixar aqui na descrição também. The Tail End. T-H-E-D. Tail. T-A-I-L. End. De fim. Isso é um papel que mostra assim, ó, que em uma folha A4 dá para colocar em bolinhas todos os dias da vida de um ser humano que vai viver até uns 90 anos. E aí, lá dentro desse artigo aí, ele vai mostrando várias coisas que vai deixar sua cabeça louca, vai chamar você para a realidade. Uma das coisas que ele anotou aqui foi até o seguinte, ó, quando você se forma no ensino médio, em geral, você já passou 93% dos seus dias de convívio com seus pais. Agora, aí ele fala, agora eu estou aproveitando os meus últimos 5% dos dias com os meus pais. Para pensar para você ver, quando você sai de casa, quando você sai da sua casa, você formou na faculdade ou não, mas você saiu de casa, se casou, naquele momento ali você já vai ter passado com seus pais mais do que 93% das horas que você vai passar com eles em toda a sua vida de 90 anos, se você viver até os 90 anos. Sim, porque quando você mora em casa, você está lá o dia inteiro com eles, não é? Depois você no máximo vai um final de semana, outro, de repente, se mora numa cidade próxima, encontra mais vezes, mas na média você já vai ter passado com eles a maioria de suas horas. Isso ele vai fazendo para tudo. Então, aí ele falou, por exemplo, lá, ele gosta muito de assistir jogo, acho que é de beisebol, ou futebol americano ou beisebol. E aí ele pegou para olhar quantas vezes que ele já foi assistir na vida dele. E quantas que provavelmente ele ainda vai. E aí ele viu também que ele já foi, acho que mais de 85% dos jogos que ele assistia na vida dele. Porque antes, quando ele era mais novo, ele tinha tempo demais, agora ele vai tipo uma vez a cada 6 meses, sei lá. Quando você começa a refletir nessas coisas, você começa a não viver por viver. Cada acontecimento, seja uma visita na casa dos seus pais, seja fazer algo que você gosta, você tem que estar inteiro naquele lugar. Você tem que viver aquilo de forma inteira. Então é viver com propósito e aproveitar cada minuto. E olha como que esse cara, ele é fora da caixa. Nós já tínhamos falado aqui da questão do sono polifásico, dessa viagem aí de pensar nos dias como se fossem os últimos. E olha essa terceira coisa. A empresa dele, a Automatic, tem mais de 500 funcionários e está distribuída por mais de 50 países. Eles não fazem nenhuma reunião pessoal, nem por telefone. Quase não fazem nenhuma reunião pessoal, nem por telefone. Não há uma sede, por assim dizer. Eles suprimiram os escritórios e contrataram os melhores talentos do mundo e gastam as economias em pagamentos mensais de benefícios, depois que pagamos mensais de $250 e outros benefícios. O processo de entrevista é o mais parecido possível com o trabalho real. É tudo por e-mail, por conversa de texto, porque é assim que eles se comunicam. Isto evita qualquer propensão subconsciente de escolher por ir com a cara ou não ir, ou qualquer coisa do tipo, ele vai falando aqui. Os candidatos numa fase posterior são pagos para trabalharem de 3 a 8 semanas num projeto. Isto é o que ele considera a parte mais importante de todo o processo.
Nada que você faz na sua empresa tem tanto impacto quanto colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, o cara com empresa gigante, uma das empresas que mais faturam aí no mundo, um negócio bilionário de tecnologia, mais de 500 funcionários, e cada um trabalha na sua casa, no horário que quer, do jeito que quer. Eles nem fazem reuniões, nem ligam nenhum para ninguém, é só e-mail para lá, e-mail para cá. Não é uma coisa para, no mínimo, deixar a gente assim, alertar, porque dá para fazer coisas muito fora da caixa, dá para administrar, tocar negócio. Às vezes você aí, ou se você já tem um negócio, você ainda não tem, você fica pensando, nossa, mas tem lugar físico, talvez nem precisa. Tudo é o jeito que você encara a coisa. E aí, olha o que mais. Conselho para o seu eu de 20 anos, perguntou ele. Vá devagar. Acho que muitos erros da minha juventude foram causados pela ambição e não pela preguiça. Portanto, vá devagar, seja parando para meditar, seja tirando um tempo para si longe das telas, seja se concentrando de verdade, estando 100% no presente, no seu interlocutor, na sua companhia ou no que você estiver fazendo. É o que ele falou, né? As horas não voltam, o tempo não volta. Muito interessante a desse cara, né? Achei muito legal. E depois vai vindo ninguém mais, ninguém menos que Tony Robbins. Tony Robbins, o guru aí do desenvolvimento pessoal, um dos homens mais famosos e poderosos do mundo. Um super-humano, que esse daqui eu não vou nem falar. Quem não conhece, pesquise aí, Tony Robbins. E aí olha como é que Tony Robbins começa. Ele gosta da memorável frase de Jim Rohn, que é um mentor que o Tony Robbins tinha. Ao deixar seu aprendizado levar ao seu conhecimento, você se torna um tolo. Ao deixar o seu aprendizado levar à ação, você fica rico. Uou! Aprendizado, ler livro, ficar lendo, aprendendo tudo e não colocar em prática, você se torna um tolo, um bobão que dá opinião de tudo, mas que não tem resultado nenhum. Ao começar a colocar isso para fora, é o que a gente fala aqui direto também, compartilhar, seja falando com outras pessoas, seja passando o que você está aprendendo, transbordar, você automaticamente fica rico, simplesmente isso. E aí, o Tony Robbins tem muita coisa legal. Desperdicei muito tempo registrando os problemas. A frase, desperdicei muito tempo registrando os problemas, quando na verdade eu só precisava tomar o café da manhã mais cedo. Eu vou até ler de novo essa aqui. Quem perdeu aí, pega a concentração de novo. Desperdicei muito tempo da minha vida registrando os problemas, achando que estava com depressão, achando que estava com ansiedade, achando que estava com várias coisas, quando na verdade eu só precisava tomar o café da manhã mais cedo, fazer 10 flexões de braços ou dormir 1 hora a mais. Às vezes pensamos que é preciso descobrir o nosso propósito de vida, que é preciso pensar realmente qual é o nosso sentido, isso, aquilo, que a vida já não está perdendo sentido das coisas, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é só de algumas macadamas e um bom banho gelado. Olha que coisa! Às vezes a gente está pensando muito em simplificar, acordar cedo, por isso que ele fala muito dessa questão da rotina matinal, de acordar cedo, fazer exercícios pela manhã, começar o dia bem, comer alguma coisa saudável, tomar um banho gelado também, muita gente tem um pouco de iriza com isso, e realmente, o dia que a gente faz isso, o dia é outro e a vida vai mudando aí. E aí ele fala, preparação matinal é o caminho. Ao acordar, Tony inicia imediatamente sua rotina de preparação, cuja intenção é provocar uma mudança rápida na sua fisiologia. Para mim, se você quiser ter uma vida plena, você tem que se preparar diariamente, dia após dia. Não pode deixar falhar. Se você falha, se você dominei o jogo já, é onde vem um problema. E aí ele toma um banho de água fria, se mergulha na água fria, toma uma rápida chuveirada de água gelada durante apenas 30 segundos, 30 a 60 segundos. Em seguida ele faz exercícios respiratórios. Aí tem a série dele também, eu já até fiz vídeo sobre isso lá no... Expliquei isso para quem está participando do desafio, quem quiser também eu posso fazer um vídeo depois. E aí ele acrescenta a extensão de braço, e depois de seguir mais ou menos o descrito anteriormente, Tony faz 9 ou 10 minutos do que alguns poderiam considerar uma meditação. E aí ele foca, 3 minutos em gratidão, 3 minutos em silêncio e 3 minutos em visualização. Acho que é isso mesmo. 3 minutos em gratidão, 3 minutos em silêncio e 3 minutos em visualização. Concentração total, foco 100% no presente. Tem o exercício dessas respirações, como é que é aí na internet, eu posso gravar um vídeo. E aí, outra coisa que ele fala interessante aqui também, 4 pontos em comum entre os melhores investidores. O Tim para aqui e começa a falar. 1. Limitar o lado negativo. Então, investidor, empresário, quem quer ganhar dinheiro. Olha como que os caras pensam. 1. Limitar o lado negativo. Richard Branson, um mega bilionário,
por exemplo, sempre faz a primeira pergunta que faz para cada negócio é: qual é o lado negativo e como eu me protejo dele? Para vocês terem uma ideia, esse Branson aí é um cara que mexe com aviação, tem várias empresas, né? Dentre elas tem a Virgin, que é uma empresa de aviação. E ele fala, quando ele foi à Boeing, que era a fabricante dos aviões, ele negociou um acordo que ele poderia devolver os aviões sem ter que pagar nada, isentando ele de todas as responsabilidades, se por um acaso a empresa dele não desse certo. Olha só, ele tem uma companhia aérea. Antes dele criar ela, ele foi lá no fabricante, negociou: meu negócio vai ser grande, não sei o que, vai precisar de muito avião. Mas se não der certo, eu tenho que vir aqui devolver os aviões para vocês e não pago nada. Vocês querem? Conseguir um negócio. Então, ele pensa, antes de pensar, eu vou ganhar, não sei o que, qual que é o mais barato, quanto que vai dar de lucro. Não, o cara pensa que ele pode perder. O Warren Buffett também é a mesma coisa. Os grandes investidores todos pensam assim, antes de comprar, o que eu posso fazer se der errado eu perder o mínimo? Então, é tirar o foco do que pode ganhar para o máximo que pode perder. Isso é um pensamento de investidor bem-sucedido. 2. Risco versus recompensas assimétricos. Correr o menor risco possível para obter a quantidade máxima de vantagens. Diga, como não correr nenhum risco e receber recompensas enormes? Tem jeito? Se você começar a pensar, talvez tenha. Fazendo essa pergunta continuamente, acreditando que é uma resposta, você acaba conseguindo. Número 3, alocação de ativos. Qualquer que seja o tipo de ativo no qual você investe, eu juro que ele não cairá menos do que 50% ao longo da vida. E talvez caia até mais do que 70% em algum momento. Por isso é tão importante diversificar. Já conta antes com essa questão. Então, por exemplo, vocês que me seguem aqui, que estão investindo em ações para longo prazo, em algum momento as suas ações vão cair de 50% e talvez até 70% do valor. 2/3 do preço. E aí? Você está preparado? Se você estiver bem diversificado, tá tudo bem, porque enquanto umas estão caindo, outras podem estar subindo. Se tem ação, às vezes, aqui no Brasil, mas tem lá fora, o dólar costuma andar ao contrário do real. Então, se as ações aqui estão caindo, provavelmente o dólar está subindo. Então, você vai fazendo essa mescla diversificando. Apenas um exemplo, né? E 4, contribuição. Quase todos os grandes milionários, todos esses caras aí, são doadores de verdade, são apaixonados por doar. E não são doadores superficiais, gente que está doando só para aparecer, que os caras nem precisam disso. É gente que gosta mesmo de fazer o bem, que gosta de contribuir, de dar, de transbordar. Quanto mais você transborda, mais o universo joga para você. Fala, posso dar. Quem dá muito, recebe muito. Deixa eu ver o próximo aqui. Estão gostando, galera? Curte. Se está gostando, aperta o joinha aí, porque eu posso fazer mais assim. Apesar de estar ficando grande, eu acho que vai ficar muito top todo o conhecimento jorrado aqui desse livro. Aí, olha, o Tim vai falando aqui também sobre a questão do diário, a prática meditativa do chá e do diário. Para ser claro, eu não mantenho um diário para ser produtivo. Eu não tenho um diário para encontrar boas ideias, nem para escrever uma prosa que eu possa publicar depois. As páginas desse diário, elas não são dirigidas a ninguém, além de mim. São páginas matinais que funcionam como limpadores de para-brisas espirituais. Depois que a gente acorda, tá lá de manhã, agora ele falou, toma um chazinho, escreve no diário, depois você coloca na página aqueles pensamentos turvos, enlouquecedores, confusos, preocupações, nervosismos, receios nebulosos, você enfrenta o dia com olhos muito mais límpidos. É forte, né? E realmente eu tô sentindo isso, porque eu estava aqui participando do desafio nos 30 dias, eu estava fazendo todas essas rotinas. E eu estava me sentindo muito melhor. O desafio acabou tem uma semana, eu estou um pouco assim, meio dando uma descansada. E tá sendo ruim esse descanso, porque eu estou me sentindo mal. Estou me sentindo mal com várias coisas, ansioso. Então, é voltar para cá. É voltar para as rotinas, porque às vezes a gente está aí preocupado demais, achando sem sentido na vida, igual o cara falou aqui, e um banho gelado, umas flexão e uma boa comida de manhã resolve o seu problema. Um diário, né? Escrever páginas matinais não precisam resolver seus problemas. Esse exercício simplesmente propõe tirar esses problemas da sua cabeça. Por mais louco que isso possa parecer, 5 minutos todas as manhãs pode mudar a sua vida. Muito legal, né? Aí o Tim continua falando outras coisas interessantes aqui, nunca vá dormir sem um pedido ao seu subconsciente. Frase do Thomas Edison. Antes de dormir, faça um pedido ao seu subconsciente. A Deus, né, também, ao Criador, da maneira que você interpretar. E agora, aqui é o próximo, Peter Thiel. Peter Thiel
é um fundador da empresa em série, um fundador de empresas em série, um empreendedor serial. PayPal, Palantir, entre outras, é apenas alguma dessas empresas. É um investidor bilionário. É o primeiro investidor externo do Facebook em mais de 100 outros projetos. É mole? E autor também de best-sellers. Sócio do Uber, sócio do Alibaba e várias outras empresas. Vamos ver o que ele fala aqui. Um cara desse tem alguma coisa para ensinar pra gente, não tem? O que mais você gostaria de ter sabido sobre negócios 20 anos atrás? Eu marquei isso aqui com vários asteriscos. Vamos ver o que está escrito aqui. Percebi de fato que não é preciso esperar para começar alguma coisa. Portanto, se você planeja fazer algo em sua vida, se tem um plano de 10 anos para como chegar lá, você deve se perguntar, por que eu não posso fazer isso em 6 meses? E também assim, se eu tenho um plano para daqui 6 meses, você deve se perguntar, o que me impede de fazer isso com 2 semanas? Olha que forte, tudo que o cara tem aqui para falar que ele aprendeu nos últimos 20 anos, que ele gostaria de ter sabido isso 20 anos atrás, ele falou isso. É até um pouco contraditório, né? Porque às vezes a gente diz, não, você tem que planejar ao máximo, tem um plano de ações. Eu fiz faculdade de administração, MBA, falam muito isso. Você tem que ter um plano detalhado, com todas as possibilidades e tal. Vamos lá, não vamos ser nem extremistas para um lado nem para o outro. É certo que ter um planejamento, saber como que você vai fazer, os passos, isso ajuda. Mas você não pode ficar preso a isso ao ponto de gastar tanto tempo que te atrapalha no início da sua execução. Por quê? Quanto mais você demora para fazer o plano, mais as coisas mudam. Nós estamos num mundo VUCA, que volátil, ambíguo, incerto, um mundo que muda muito rápido. Então, se você fica lá, demorando demais, já veio outro, já fez, já vendeu, esse negócio não está dando nem mais certo, você ainda está lá na fase de planejamento. Então, o que eu posso fazer para executar mais rápido? Essa é a frase do camarada. Uou! Outra coisa. Há algo muito estranho em uma sociedade na qual todos os indivíduos mais talentosos vão para as mesmas faculdades de elite, onde acabam estudando o mesmo número reduzido de matérias e seguindo o mesmo número limitado de carreiras. Pense fora da caixa. Tem mais um que falou isso, né? Uma coisa interessante aqui também, olha. Eu diria que quando olho para o meu eu mais jovem, vejo que eu era insanamente focado e competitivo. E quando somos muito competitivos, nos tornamos muito bons naquilo que disputamos com pessoas. Só que saiba, isso acontece à custa de perder muitas outras coisas. Eu até escrevi aqui, merece uma reflexão, não colocar no vídeo, mas resolvi colocar mesmo assim. Ao próximo aqui, Seth Godin. Vamos ver o que o Seth Godin falou de interessante. Quem que é o Seth Godin, né? Escreve sobre marketing, demissão estratégica, autor de best-seller, líder, empresário. Seu blog você pode encontrar digitando Seth no Google. É um dos blogueiros mais populares do mundo. Escreve livros, editor, então é bem aniversário de marketing aí. Olha o que ele fala. O Tim falando, eu gosto de estudar tanto o que o Seth não faz quanto aquilo que ele faz. Ele não tem caixa de comentários no blog, não presta atenção em estatísticas de Twitter, Facebook, Instagram, nada disso. Em um mundo de obsessão por ferramentas e medo de perder a próxima plataforma social, Seth parece não se importar. Ele simplesmente foca em publicar bons conteúdos, bons posts e curtos, posts bons e curtos diariamente. Ignora o resto e continua a prosperar. Vai totalmente ao contrário do que todos os grandes autores de marketing ensinam por aí. E diz, não há regra de verdade, portanto, faça as regras que funcionem para você. Isso vale para quem é criador de conteúdo, né? Olha, conselho aos pais. Se você passar 2 horas por dia sem um aparelho eletrônico, olhando seu filho nos olhos, falando com ele e resolvendo problemas interessantes, você criará uma criança diferente daquela cujos pais não fazem isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu preparo o jantar todas as noites, porque nasce um ambiente maravilhoso e descontraído em que a criança pode falar a verdade. Isso proporciona conversas amenas, mas super importantes com alguém que de fato é importante para você. Então, olha, o mesmo cara aí, né, que estava interessante, né? Interessante. É forte. Agora, James Altucher. James Altucher é administrador de um fundo de hedge, empresário e escritor best-seller. É o cara da Bolsa de Valores aqui também, ó. James recomenda o hábito de anotar 10 ideias todas as manhãs em um caderninho.
Esse exercício serve para você desenvolver sua musculatura da ideia e a confiança para ser criativo sob demanda. Sendo assim, a prática constante é mais importante do que outros tópicos. Ele vai falando, tem várias ideias, até de vídeos aqui para gravar para vocês aqui, a partir do que esse cara falou, tá? E aí ele fala, ó, sigo a escola de Nassim Taleb de investimentos, inclusive a mesma escola que eu sigo também, que é a dos investimentos em Alter. O que é isso? Implementa da seguinte forma, 90% dos grupos do seu dinheiro em grupos de ativos extremamente conservadores ou equivalentes a dinheiro. Dinheiro em caixa, dinheiro em renda fixa e dinheiro em ativos conservadores. E 10% restante em investimentos especulativos que podem capitalizar sobre cisnes negros negativos ou positivos. Você tem que manter uma parte que, ó, ao invés de ser morno, tem lá um... Eu já falei isso aqui em vários vídeos também. Imagina uma barra aqui de supino, aquela barra lá de academia que você põe os pesos do outro lado. O morno é o quê? Ele divide as porcentagens certinho. Aí ele tem um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco do outro. Aí ele procura uma carteira ali moderada. A escola de Nassim Taleb, que ele fala que é diferente. É o quê? É você ter muita grana, muito peso lá na sua barra de supino em investimentos mega conservadores. Tá? E aí esse mega conservador pode depender de cabeça para cabeça, mas para mim, por exemplo, além de renda fixa e dinheiro, também tem algumas ações que são conservadoras, que entrariam ali. E 10% ou 10 a 20%, dependendo, em investimentos extremamente arrojados, investimentos que vão te permitir ganhar muito com o cisne negro, que é o quê? Um cisne negro, de repente, uma crise que veio de repente, ou então uma novidade no mundo, e você tinha investimentos ali, talvez ali, por exemplo, de ações que permitam crescimento rápido, ou derivativos, como opções, entre outros, para não é o tema desse vídeo, mas que te permitam ganhar ali fortunas, enquanto talvez todo mundo está perdendo dinheiro. É isso que ele fala aqui. Vou ter mais aqui de interessante. O próximo é Scott Adams. Olha a frase do Scott Adams. Perdedores têm metas, vencedores têm sistemas. O Adams também é um cara aqui cabuloso, autor de best-sellers. E olha o que ele já põe aqui. Escrever é uma habilidade que exige prática, portanto a primeira parte do meu sistema se resumia a praticar com regularidade. Para quem quer ser escritor, para quem trabalha escrevendo, a gente fala aqui que a regularidade é que gera a criatividade. A segunda parte do meu sistema relacionado ao blog é uma espécie de pesquisa e desenvolvimento para escrever. Escrevo sobre diversos tópicos e vejo quais têm uma resposta melhor. Também escrevo em diferentes vozes. Tenho uma voz com humor depreciativo, uma voz mais zangada, uma voz pensativa, uma voz analítica, uma meio louca, uma ofensiva e assim por diante. Os leitores fazem um bom trabalho de me dizer o que funciona e o que não funciona. E aí, além dessa questão da prática, da escrita, para ganhar criatividade, para ir fazendo cada vez melhor, ele fala também sobre as afirmações. E ele tinha uma afirmação escrita que ele sempre falava: eu serei um escritor best-seller. Eu serei um escritor best-seller. E aí, para quem não está se identificando tanto, que não gosta dessa parte de escrever, ele fala algo aqui que vai aplicar para todos, tá? Olha, se quiser ser extraordinário profissionalmente, você tem dois caminhos. Tornar-se o melhor em uma coisa específica ou tornar-se muito bom, quer dizer, estar entre os 25% melhores em duas coisas. Olha, você tem duas opções. Ou você vai ser o melhor do mundo, estar entre os melhores em uma coisa específica, ou você vai ser nota 8 para cima ali em duas coisas. E aí ele fala, ó, a primeira estratégia é tão difícil que ela chega quase a ser impossível. Pouquíssimas pessoas vão jogar na NBA ou vão ganhar um disco de platina. Recomendo que a pessoa nem chegue a tentar essa estratégia, ele fala aqui. A segunda estratégia já é relativamente fácil. Todo mundo tem pelo menos algumas áreas nas quais pode estar entre os 25% melhores com algum esforço. No meu caso, por exemplo, posso desenhar melhor do que a maioria das pessoas, mas estou longe de ser um artista. E não sou nem um pouco mais engraçado do que um comediante de stand-up mediano, que nunca fez pouco sucesso, mas sou mais engraçado do que a maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas podem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dessas duas coisas que torna o que eu faço tão raro. E acrescento minha experiência em negócio, de repente eu viro um assunto de que poucos cartunistas poderiam esperar entender sem vivenciar. Olha o que ele faz, ele escreve, né, ele é escritor, cartunista sobre negócios. O que ele fala? Ele não seria o melhor desenhista do mundo, nem estaria entre os melhores, mas é um bom desenhista. Ele não é um melhor do mundo para negócio, mas entende o básico. E então ele é bom em três coisas, pelo que ele fala aqui, e isso permite ele já
ter um lugar único. Isso é muito interessante quando você pensa nesse raciocínio. Aí você pode se perguntar aí, quais são as 2 ou 3 coisas que você faz acima da média? Que você não é o melhor do mundo nisso. Você está longe de ser, mas que você está acima da média das pessoas que você convive. Talvez se você mesclar isso, você tenha um produto raríssimo e que vale muito. É forte, né? É forte. O capitalismo recompensa coisas que são, ao mesmo tempo, raras e valiosas. Você se torna raro combinando 2 ou mais muito bons, enquanto ninguém tiver esse mesmo mix de habilidade. Lembre-se de que ao menos uma dessas 2 deve envolver comunicação, seja escrita ou seja verbal. Muito legal, né? E aí depois a gente vem aqui, ó, Shaun White. Shaun White é um snowboarder e skatista profissional. É feito 2 vezes medalha de ouro olímpica e detém o recorde do X Games em número de medalhas de ouro. Então é um cara agora de outra área. O que você fala consigo mesmo antes de enfrentar uma disputa olímpica? O Tim perguntou para ele. Eu digo no fim do dia, que importância isso tem? O que tem de mais nisso? Estou aqui, vou dar o meu melhor e depois vou para casa, vou ver minha família. Embora todo o meu mundo esteja envolvido nessa situação, no fundo mesmo, que importância que tem isso? Olha que forte. Nossa, meu nariz começou a coceira aqui. Não vai ter corte não, vai ser direto esse vídeo. Aí, olha para você ver que interessante, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, cada um pode trazer isso para a sua profissão. Você vai ter uma reunião de negócio, você vai ter... Aí por mais que às vezes você esteja tão ali compenetrado naquilo, nossa, mas isso pode ser muito bom, eu vou ganhar mais, ou sei lá, vai me alavancar na minha carreira. Mas no fundo, se você for parar para pensar, que importância isso tem, né? No final das contas, você vai voltar para sua casa, se você tem filhos, você vai estar lá com seus filhos, se você não tem, se você é solteiro, você vai chegar e vai ter a casa dos seus pais. Enfim, a vida vai continuar ali do mesmo jeito, as coisas mais importantes vão estar ali para você fazer, independente se você for bem nisso ou não. Isso ele ensina ali que ajuda muito ele a tirar a pressão. No final das contas, que importância tem se eu ganhar essa medalha de ouro, se eu não ganhar, se eu ir bem, se eu não for, se eu fechar esse negócio, se eu não fechar? Um princípio simples que fala aqui também, ó. Se você não pode ser o primeiro em uma categoria, crie uma categoria em que possa ser o primeiro. Reflita nisso aí se isso se aplica para você ganhar dinheiro. E aí, olha para você ver, sobre os novos ricos, o Tim falando, ó. Os novos ricos são aqueles que abandonam o plano de vida adiada, aquele tradicional plano de poupar a vida inteira, trabalhar muito, para depois se aposentar e poder curtir a vida. Aí você chega lá com seus 60 anos, 70 anos, daí para cima, cheio do cobre, aposentado. Mas aí você já não tem vontade, você não tem energia mais para viajar o mundo, para fazer várias coisas, muitas vezes. É isso que ele questiona. Aí o que os novos ricos fazem? Eles abandonam essa ideia e curtem o quê? Fazer pequenas aposentadorias, mini aposentadorias que ele chama, aproveitando-se a grande riqueza dos novos ricos, que é tempo e mobilidade. Então você pode procurar montar o seu esquema, montar o seu trabalho, montar o seu negócio, de modo que você possa, ao longo do trabalho, estar desfrutando. Às vezes trabalhou num lugar, depois vai trabalhar em outro, ou teve 2 meses de trabalho intenso, vai lá e descansa 15 dias, vai viajar, muda 3 meses para um outro lugar e aprende coisas novas e faz novos negócios. Enfim, adiar isso de aproveitar só depois e ir aproveitando ao longo do caminho. É isso que ele fala. Muito interessante, né, essa ideia. Mini aposentadoria, foi outro tema que eu criei. Vamos ver quem que é o próximo aqui. Pulei aqui 2 que não falaram nada para não trazer aqui para vocês. Agora é o Ramit Sethi, não sei se fala assim. Ele é um cara também da área de finanças, de investimentos, também tem várias empresas, assiste o faturamento de algumas semanas, passa de milhões de dólares, professor de faculdade, etc. Anotei uma coisa que ele falou interessante. Ramit, e assim como eu também, somos obcecados por checklists. E adoramos um livro de Ato Gaunt, intitulado O Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Tenho este livro em uma prateleira na sala de casa com a capa para fora, como um lembrete constante. Checklist é, sem dúvida, muito importante, né? Se você tem várias coisas na cabeça, igual nós falamos, vai pondo para fora, organiza os processos, qual que é a ordem certa para você fazer cada coisa e vai executando. Aqui ele fez meio uma regra aqui para você ficar milionário.
1000 fãs fiéis, a regra dos 1000 fãs fiéis, que se você fizer tudo que é feito ou pensado pode despertar o interesse de pelo menos uma pessoa em 1 milhão. Se você despertar o interesse de uma pessoa em 1 milhão, com o tanto de gente que existe no mundo, você consegue atingir 1000 pessoas. 1000 pessoas, se você atingir 1000 pessoas que são fãs fiéis, seja do que você produz, seja do seu conteúdo, ou seja de produto que você vende, você já atinge, você já fica um multimilionário. É isso que ele vai falar aqui. Esses 1000 fãs fiéis por si só já daria um livro. Eu não vou nem entrar muito aqui, porque senão o vídeo vai se alongando demais. Quem tiver interesse pode pesquisar isso daí também, ou posso até fazer um vídeo. Vai falando nos comentários os temas que vocês acharam interessantes, que quem sabe faço o vídeo depois. Agora, Alex Blumberg. Alex Blumberg. Boas perguntas fazem as pessoas se revelarem, abrem novas portas e criam oportunidades. Saiba fazer perguntas. Vamos passando, vamos passando. Ele falando sobre persistência, que ele foi rejeitado por 27 editoras, o Tim, antes de conseguir vender o livro Trabalho 4 horas por semana, que eu li antes desse aqui também, é fenomenal, e foi rejeitado em vários lugares. Também quando você pensa em até em outros pontos, eu lembro até do Cafu, né, que foi capitão da seleção brasileira na Copa de 2002, acho que o Cafu também fala aí que foi mais de 30 times que recusaram ele. Até que o cara, uma hora, um time aceitou, ele teve carreira e levantou o troféu da Copa do Mundo. Então, essa questão da persistência, ela é poderosíssima. Será que você está desistindo no primeiro não, no segundo não? Essa sociedade atual, eu acho que vem criando jovens que não sabem levar não. Então, no primeiro não, a pessoa desiste, acha que a vida está perdida. E isso também é um ponto de reflexão que ele chama para nós. O caminho do sucesso está muito pela persistência. Vamos passando, tem alguns que eu estou pulando aqui para a gente ser mais rápido e não ficar um vídeo mais longo do que a gente está ficando. Mas terei prazer em responder comentários e fazer novos vídeos aqui se esse vídeo der bom. Der bom significa vocês comentarem, curtir, compartilhar, chamar mais gente, que a YouTube distribui também. Aqui, ó, ele fala aqui sobre vagabundear. Vagabundear é tirar um período prolongado de folga da sua vida normal. 6 semanas, 4 meses, 2 anos, para viajar pelo mundo com as suas próprias regras. Mas além de viajar, vagabundear é uma perspectiva de vida. Vagabundear significa usar a prosperidade e a possibilidade da era da informação para aumentar as suas opções e não as suas posses. Diz respeito a procurar aventuras na vida normal e vida normal dentro da aventura. É uma atitude, um interesse amistoso por pessoas, lugares e coisas que tornam o indivíduo um explorador no sentido mais verdadeiro e claro da palavra. Vagabundear não é um estilo de vida, não é uma tendência. É apenas uma maneira incomum de encarar a vida. Um ajuste de valores que naturalmente nos incentiva a ação. E tanto quanto qualquer coisa, vagabundear diz respeito ao tempo, nosso único bem real, e a como podemos escolher usá-lo. Achei forte. Tudo aí gera reflexões, né? Demitir-se não deve ser encarado como o fim de um período desagradável e cheio de sentimentos. É, em vez disso, um passo vital para começar algo novo e maravilhoso. Mesma coisa, se você foi demitido, está sem emprego, você tem duas opções. Foca no murmurar, foca no achar ruim, ou foca no pensar que isso pode ser uma oportunidade. E finalizando, que eu acho que tem mais 3. Peter Diamandis. Peter Diamandis foi considerado um dos 50 maiores líderes do mundo pela revista Forbes. Uou! Olha o que ele fala. Eu penso nos problemas como minas de ouro. Os maiores problemas do mundo são as maiores oportunidades de negócio do mundo. Os maiores problemas são as maiores oportunidades de negócio. A melhor maneira de se tornar um bilionário é ajudar 1 bilhão de pessoas. Ele também fala que muito de rotinas matinais, esse cara que está entre os 50 maiores. Ó. Peter se alonga durante o banho de manhã. Há 2 elementos muito ligados à longevidade humana. Um é usar o fio dental, eu sei que isso é estranho, e o outro é ter um volume de oxigênio máximo mais alto, que você consegue através das respirações. O exercício de Peter é semelhante ao exercício de Wim Hof. O Wim Hof nós vamos ver aqui na parte de saúde também, num próximo vídeo possível. Antes de mais nada, ao procurar crescer 10%, você está competindo com todo mundo. Todos estão tentando o mesmo objetivo. Ao tentar ser 10 vezes maior, aí você está sozinho. Eu, por exemplo, não tenho muita concorrência no meu campo de mineração de asteroides.
Lá embaixo, a concorrência é maior. No topo, é bem mais tranquilo. No topo tem menos concorrente, as pessoas pensam pequeno. Então, pensar grande é melhor do que pensar pequeno. Aí aqui já está no próximo, deixa eu ver aqui se já está no próximo ou se ainda está no Peter. Não, já está no BJ Novak. BJ Novak, um cara aí das comédias, escritor também. Cofundador da List, uma nova maneira de criar e descobrir listas sobre tudo e qualquer coisa. Olha o que ele fala. Eu aprendi. Sempre que possível, dê dinheiro a instituições de caridade, porque isso lhe permite interagir com pessoas que estão bem acima do seu nível de remuneração. Eu acho que não só isso, né? A questão de dar sem preocupar em receber, automaticamente as leis aí que existem no universo, leis espirituais, já te recompensam. Mas ele também falou de uma chave interessante. Quando você se põe nesse meio, você estará em contato com pessoas em níveis muito maiores que você não estaria em contato se não fosse por ali. Então acaba que é uma consequência também de você fazer o bem. E aí, ó, vai continuando. Mais coisas que o Tim fala aqui, ó. Fui a eventos onde pessoas se aproximaram de você chorando porque perderam mais de 40 quilos. Você jamais terá esse impacto como CR se você não investir em uma empresa, eles acharam outro CR. Você é totalmente substituível. Ô, Thales, vai ter que cortar esses últimos pedaços aí. Acho que de uns 4 minutos pra cá, eu fiquei uma hora ali falando, tipo, procurando aqui uns 20, 30 segundos sem achar. E isso tudo aí que eu falei pra trás, aí, desse momento pra cá, pode cortar. Vai ser mais ou menos uns 3, 4 ou 5 minutos pra cá. Você dá uma olhada aí dessa hora que eu comecei a agarrar aqui. E aí fica sem... Não preciso falar essas últimas coisas que eu falei aqui não. Esses 2 últimos não, tá? Essa questão desse cara aí da doação, nesse último. Fechou? E aí vai chegando aqui no final, aí o Tim que vai falando aqui no final, olha o que ele fala sobre investimentos. Para mim, o objetivo de investir sempre foi simples. Alocar recursos como dinheiro, tempo e energia para melhorar minha qualidade de vida. É uma definição pessoal, assim como a sua provavelmente será. Por que você investe? Por que você quer ter negócio? Por que você quer ter ações, investimentos variados? Por quê? Ele fala, para melhorar a qualidade de vida. A vida favorece as perguntas específicas e pune os desejos vagos. Também já falei sobre isso aqui antes. E olha como que termina. Olha que legal, a última frase aqui do livro, dessa parte do livro. Mark Twain. É uma frase de reflexão, para a gente terminar refletindo. Sou um homem velho e passei por muitas dificuldades. Mas a maioria dessas dificuldades nunca existiu. Nunca existiu, ou seja, tá tudo aqui, ó, tá tudo na mente. E aí, quando a gente para pensar sobre tudo isso, o que adianta? A gente escutei agora esse audiobook aí, esse resumo de resenha que você fez inteiro, caramba. E agora? Olha, eu acho que agora é escutar de novo. Tá fazendo exercício, tá escutando. E aí seu cérebro vai pegando a visão do negócio, vai entendendo. E à medida que vai escutando, todo dia tenta colocar uma coisa em prática. Eu falei de várias coisas aqui. Hábitos, aqui são hábitos, estratégias e rotinas dos bilionários, celebridades, atletas de elite. Quem sabe você coloca um novo por dia, um novo por semana, e à medida que coloca, vai tendo resultado, vai tendo ainda mais ânimo e energia. Então é isso, é repetição e aplicação. E aí, pessoal, eu gostaria que você já me falasse, você acha que esse tipo de vídeo faz sentido? Não? Prefere vídeos igual a gente estava fazendo antes mesmo, mais curtos, mais direto ao ponto, melhor editados? Me deixa no comentário para mim. Agora, se fez sentido, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece, tá bom? No mais é isso, que Deus abençoe fortemente cada um de vocês. Fica o convite também para inscrever no canal, ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo como esse. E muito obrigado, águias, e até mais!